Amém. Muito bem, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo sobre o vinho, o uso do vinho nas Escrituras. E hoje nós vamos para a última parte do nosso estudo. Paulo e o vinho. Paulo e o vinho. O primeiro texto que nós devemos estudar com relação a esta questão se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Na verdade, os dois textos se encontram nas epístolas a Timóteo. E isso deve nos dizer alguma coisa, tudo bem? As epístolas a Timóteo são epístolas pastorais. Vamos para o primeiro texto. Antes de nós entrarmos propriamente no tema, de nós lermos o texto aqui em questão, que tem sido alvo de algum tipo de polêmica para os defensores do uso do vinho por parte dos cristãos na Escritura, nós precisamos iniciar vendo o contexto geral, quais são os conselhos que Paulo está dando a Timóteo. Por isso, nós precisamos iniciar no verso 1, para que então nós possamos ter um entendimento sobre o que Paulo realmente está querendo dizer para Timóteo. Nós vamos lá, vamos iniciar então no verso 1. Ele diz o seguinte: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Qual é a palavra que é fiel? Ele diz agora: se alguém aspira, se alguém deseja, a palavra grega é oregomai, e significa assim, é tipo esticar, sabe? É um desejo, esticando-se para tentar agarrar alguma coisa, alcançar alguma coisa. E Paulo disse: se você está querendo o episcopado, do episcopado. O sentido de episcopado é o tipo do investigador, o inspecionador, que essa palavra dá origem para o bispado, vamos dizer assim. Paulo diz: você está querendo uma obra excelente, tudo bem? Se você está almejando. E o verso 2 ele continua: agora você precisa perceber que existem algumas recomendações. E Paulo começa então a decifrar, a elencar estas recomendações, os atributos necessários que precisam ser exercidos para o bispo. Que o bispo precisa exercer, tê-los em si e apresentar diante dos irmãos. Primeiro ponto, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Anepileptos, a palavra grega, irrepreensível. Não pode ser repreendido. Não é repreensível, não é censurável. Então, Paulo já inicia colocando o padrão do episcopado lá nas alturas. Não pode ser censurável. Não pode ter defeitos, manchas visíveis para que sejam apontadas, porque ele precisa ser um modelo. Então, Paulo já coloca isso aqui no nível bem alto. Modelo da ministração da palavra, modelo para os gentios, modelo da fé, modelo nas obras, e por aí vai. Segundo ponto, segunda característica, requisito essencial. Paulo diz: esposo de uma só mulher. Segundo requisito, necessariamente ele deveria ser casado. Ele não poderia seguir o costume das nações gentias em ter 2 ou 3 esposas, mas ele deveria ser esposo de uma só mulher. Temperante, a palavra nephaleus, do grego, quer dizer sóbrio, controlado. A própria palavra em si, temperante, também tem uma segunda aplicação, que é utilizada para a questão da abstenção de vinho. A própria palavra temperante em si, que não se refere diretamente ao uso do vinho, que é o nosso tema de hoje. Também o bispo precisa ser sóbrio, do sofron, mente equilibrada, refreia os próprios desejos, refreia os próprios impulsos, autocontrolado, moderado. Essa é a palavra. Modesto, conveniente, bem organizado, hospitaleiro, generoso, apto para ensinar. O texto, Eric, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1, a partir do verso 1. Nós estamos agora no verso 2, sobre as características do episcopado, do bispo.
Então veja quantas características aqui Paulo elenca. Eu estou tentando não me demorar nesse texto, porque eu disse que eu quero terminar antes das 9. Mas, olha, fica complicado não tentar falar sobre essas coisas aqui. Agora veja o que Paulo diz. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Aqui na versão aqui, João Ferreira de Almeida, na corrigida fiel, você tem simplesmente não dado ao vinho. Mas existem versões que dizem não inclinado a muito vinho. Então, eu acredito que nesse ponto aqui, nessa tradução, a Almeida tem erros terríveis, né? Tradução, sabemos disso. Mas aqui a Almeida traduziu corretamente. Quando diz, coloca a partícula lá, me, do grego, não, e depois você vai ter a palavra grega paroinos. A palavra paroinos quer dizer inclinado ao vinho, é o para, como se fosse aquela preposição para, que nós temos na nossa língua portuguesa. E o oinos é vinho. Então, Paulo está dizendo, não pode ser dado ao vinho, ou bêbado. É o mesmo sentido. Dado ao vinho e bêbado, a palavra grega, vai ter a mesma conotação. E não tem como você ser dado ao vinho e não se embebedar. Pelo menos é o sentido da palavra grega aqui, o paroinos. Então, o correto não é dado ao muito vinho. O correto é simplesmente dado ao vinho. E isso constitui uma das características essenciais para o bispado, como Paulo apresenta aqui. O termo grego é oinos, como nós já vimos, que pode ser utilizado no Novo Testamento tanto para o vinho fermentado ou não fermentado. Agora, pergunta aqui. Se Paulo aqui se refere ao vinho fermentado, ele está em contradição com as suas próprias declarações quanto ao cuidado do corpo. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre levar em consideração no estudo das Escrituras o contexto geral, o contexto sistemático. Nós não podemos construir uma doutrina com base apenas em um texto, em um verso. Mas hoje tem pessoas construindo doutrina com base em uma palavra, é pior ainda. Então, se Paulo aqui se refere ao vinho fermentado, ele não pode ter concordância com ele próprio. Ele está se contradizendo, se autocontradizendo, por exemplo, 1 Coríntios 6,19, como nós vimos ontem, 1 Coríntios 10,31, onde ele fala do cuidado do corpo. Não pode você destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, senão Deus te destruirá. Também Paulo estaria indo em oposição à orientação geral da própria Bíblia, no tocante a bebidas intoxicantes, Provérbios 20, Provérbios 23, João 2, verso 9. Mas, se a referência de Paulo é ao suco de uva, que nós já vimos que era bastante comum, então não há necessidade desta advertência. Veja, Paulo está advertindo aqueles que exercem liderança dentro da comunidade de irmãos para não incorrerem neste vício, se o oinos aqui é vinho fermentado. E nós não temos, vamos dizer assim, pela questão léstica da palavra grega, a plena disposição absoluta que a palavra oinos é utilizada para vinho fermentado ou não fermentado, nós já vimos. Então, pega esse ponto de vista. Paulo está advertindo aqueles que exercem liderança, se Paulo está pensando em vinho fermentado, para não incorrerem neste vício, né? Está bem claro aqui, não dado ao vinho, ou seja, você não pode beber. Porque então você vai estar incapacitado para o desempenho da sua tarefa. Então, Deus deseja o nosso afastamento das bebidas alcoólicas. O ser humano se afasta dessa orientação, por isso que Deus, então, precisa utilizar os seus mensageiros. Então, essa passagem aqui não é uma passagem que engloba maiores problemas. Ela está bastante clara. O Ibrahim está colocando uma passagem, Tito 1,5, não é, Ibrahim? Vamos ver a passagem de Tito 1, verso 5. Tito, capítulo 1, verso 5, é isso, Ibrahim? Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. É o 6, não é isso, Ibrahim? Também. Alguém que seja irrepreensível. Paulo, ele repete as características que ele fala para Timóteo, não é isso? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aí ele vai falar ainda sobre as características no verso 7. Tem de ser irrepreensível como despenseiro. Despenseiro é aquela pessoa que administra os bens de outro.
não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. Mais uma vez, fica muito claro. Muito bem, Ibrahim. É a mesma palavra grega aqui, o paroinos. Não dado ao vinho, não pode ser um beberrão. Nem violento, nem cobiçoso. Muito bem, a passagem vem a somar aqui. Porque Paulo, mais uma vez, ele repete para Tito as características que somente poderia alguém ser elegido ao cargo do presbítero, é isso? O presbítero, não o bispo aqui, o episcopos, despenseiro se ele não fosse dado ao vinho. Muito bem. Excelente texto. Então, juntando esse texto que o Ibrahim acabou de citar, de Tito, capítulo 1, não é isso? Nessas características aqui apresentadas a Tito, e com o texto de 1 Timóteo 3, verso 8, que na verdade a tradução correta é não inclinado ao vinho, da mesma forma como lá para Tito, nós não vemos problemas adicionais em 1 Timóteo 3, 8, nem também na passagem de Tito, né? Esclarece. Agora, existe a outra passagem. A outra passagem é a passagem de 1 Timóteo 5, 23 também. Veja que Paulo aqui, ele está dizendo que o bispo, voltando lá para 1 Timóteo, vamos voltar para 1 Timóteo. 1 Timóteo, não é isso? Capítulo 3, versículo 8. Paulo está aqui falando que Timóteo, né, era responsável em relação a essas coisas, e ele está falando para, né, você vê que tem os diáconos aqui, e depois ele vai falar, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Veja, ele está falando aqui, é o episcopado, né? Que é o episcopado? Episcopado, supervisão. Aí ele vai falar do bispo, não é isso? Versículo 2, aí chega no versículo 8, ele diz agora. Veja, ele diz aqui no versículo 8, né? Versículo 8. Semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Peraí. Vocês notaram aqui alguma diferença? 1 Timóteo 3,3, sobre o bispo, que tem uma autoridade, vamos dizer assim, espiritual, um pouco mais abrangente, ele diz, não pode beber vinho. É o mesmo conselho dado para Tito com relação ao presbítero. Mas quando chega no diácono, é dito que o diácono não pode ser inclinado, é o processo, a palavra grega processo, ser levado, e realmente tem aqui o muito aqui, né? Não é uma palavra suprida, não. Muito vinho. Peraí. Então o diácono pode beber um pouco de vinho? Diácono, veja que é uma designação, um conselho aqui específico para o diáconos, do grego. A palavra diáconos, ela quer dizer aquela pessoa que executa os pedidos de outro. Então, o diácono ele trabalharia ali junto com o bispo, mas ele estaria ali para executar, atender umas designações que fossem dadas pelo bispo. Isso dentro do sistema da igreja primitiva e também hoje, se nós formos observar isso. Na verdade, em algumas igrejas no sistema lá tem isso, né? É o diácono. Então, o que acontece aqui? Paulo diz, para os diáconos, eles não deveriam ser inclinados a muito, palavra grega polos, numeroso, muito grande, muito vinho. Então, Paulo está querendo dizer, ao contrário senso, que os diáconos poderiam, então, ser inclinados a um pouco de vinho. Eles só podem ser inclinados a um pouco de vinho? Será que é isso que Paulo está querendo dizer aqui? Realmente aqui a tradução é essa. Então parece ser um conselho difícil de ser explicado, não é isso? Mas nós precisamos fazer o quê? Pesquisar em fontes sadias. O termo grego, mais uma vez, é oinos, como nós já vimos. Vinho fermentado e não fermentado. Então, o que é que nós vemos aqui? O pessoal que defende, né, essa passagem aqui, eles vão tirá-la do contexto e dizer exatamente o que a gente está falando. Não, um pouco de vinho pode. Veja só, tem um comentário bíblico, Intérpretes da Bíblia, volume 11, página 445. Comenta esse texto. Veja o que ele diz lá. Diz assim: na ocasião, sendo que na ocasião o vinho era considerado como útil na medicina, você tem um texto aqui dos diáconos, né? E você também tem 1 Timóteo 5, 23. E olha que a gente nem foi para 1 Timóteo 5, 23. Vamos para 1 Timóteo 5, 23.
A gente está só no capítulo 3, né? 5:23 agora. Agora é diretamente para o próprio Timóteo. Próprio Timóteo. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, oinos, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha só, conselho dado para Timóteo. Usa um pouco de vinho. Tudo bem, vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 5:23, a gente vai entender o contexto geral aqui. Então, olha só, o que Paulo quis dizer? Já vimos ontem que o vinho era considerado útil na medicina, na cura de uma variedade de doenças. E essa prática da abstinência total significava renúncia ao vinho, não apenas como uma bebida, mas também como um remédio. Um remédio. É isso que nós vimos ontem. Então, o que é que nós temos aqui? Essa prática é prejudicial, diz o autor. Tendo Timóteo um estômago fraco, ou por causa de suas frequentes enfermidades, ele não devia hesitar em usar um pouco de vinho. Por quê? Se cria que no fermentar do vinho, sendo usado de maneira controlada, já que eles não tinham acesso, como nós vimos ontem, às novidades medicamentosas de hoje em dia, isso poderia ajudar nos seus problemas intestinais. Era o caso de Timóteo. Então, o ponto de vista de Paulo aqui é bastante moderado. Ele não está defendendo o uso de vinho como prazer. Para ele, os conselhos que ele dá, que nós já vimos, já falamos, é coisa bastante séria. Mas ele diz, olha, você precisa também, Timóteo, usar... Veja, Timóteo era um abstêmio. Timóteo, ele não usava vinho, em hipótese alguma. Tanto que é preciso que Paulo lhe dê esse conselho, pelo entendimento que Paulo possuía. Também existe outro comentário que diz assim, que existem comentaristas que creem que Paulo está defendendo o uso moderado do vinho para propósitos medicinais. Isso era usado através dos séculos. Outros dizem que Paulo está se referindo ao suco de uvas não fermentado, arrazoando que ele não daria um conselho inconsistente com o resto das escrituras. Então, Paulo está dizendo que Timóteo use o vinho fermentado aqui? Não. Paulo está dizendo aqui que Timóteo, ele usa o vinho não fermentado? Não. O texto está dizendo não. O texto não diz uma coisa nem diz outra. O que eu acredito que nós vemos aqui é que se esse vinho aqui, que Paulo está se referindo a Timóteo, seja um vinho fermentado, se for um vinho fermentado, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você vai usar só um pouquinho por causa da tua frequente enfermidade. Mas também não há prova disso, porque é a mesma palavra que é utilizada para o vinho fermentado e também o puro suco de uva. Então, quando você pega o restante, as outras demais declarações de Paulo, também você não vê como ter apoio. Paulo está orientando Timóteo a beber um vinho fermentado. Tudo bem? Não há base para que isso seja colocado como verdade. Não há base, tudo bem? Então você vai ver que o próprio Paulo diz em Romanos 14:21, é bom não beber vinho. Paulo diz isso, é bom não beber vinho. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver também que Paulo fala assim, que não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Então, vamos pensar, então, deste ponto de vista do entendimento de Paulo com relação ao vinho. Será que Paulo daria conselho a Timóteo para usar um pouco de vinho, mesmo que de forma moderada, sabendo que no vinho há dissolução? Ou será que Paulo, como Timóteo era um abstêmio total de vinho, estava simplesmente orientando Timóteo a usar um pouco de vinho normal, normalmente do puro suco de uva, por causa das suas frequentes enfermidades? Então, Paulo não está aqui estabelecendo uma regra, nem está dizendo que o vinho tem de ser utilizado para todo tipo de doenças, mas era aquilo que se tinha na época. E ele está pensando que isso seria útil para aliviar os problemas de Timóteo, porque diz que Timóteo bebia somente água. Então não há prova de que Paulo está dizendo que ele tem de beber o vinho fermentado aqui. Bem? Teve um folheto, há uns tempos atrás, do Walter Borges, e ele faz um comentário sobre isso. Ele diz assim, os que querem beber vinho que contém álcool
não obstante a proibição bíblica, lançam mão, por último, de um só texto, que é justamente 1 Timóteo 3,8 e 1 Timóteo 5,23, dois textos, né? Então, quando nós vamos para o texto, nós vamos descobrir que ele está falando com o jovem Timóteo, que conhecia as Escrituras desde a infância, a gente sabe disso, que era um abstêmio. Mas só que Timóteo tinha a infelicidade de não andar bem de saúde. O estômago dele era fraco. Então, Paulo aconselha ele a usar um pouco de vinho. Mas esse vinho é fermentado? Não tenho como provar que esse vinho é fermentado. Eu tenho como provar que as declarações anteriores de Paulo com relação ao vinho era: não use o vinho, porque nele há corrupção. Então, o que pende aqui a declaração de Paulo é que esse vinho que ele fala com Timóteo não era o vinho fermentado. Então, Paulo aqui está se referindo a que tipo de vinho? Olha, um texto original em grego, alguns comentaristas dizem que quer dizer mais ou menos assim: não beba mais água pura. Lembra daquela questão de até 20 partes de água para uma parte de vinho que nós falamos ontem? E mesmo assim não era vinho fermentado? Muito bem. Entra aqui. Então Paulo está dizendo: não beba somente água pura. Misture com um pouco de vinho. Então, como medicamento, o vinho devia ser misturado com água, como aquela calda. A calda feita de uvas e outras frutas era preparado antigamente e usado como um tônico para o estômago, em casos de dispepsia, que com certeza, não vou dizer com certeza, mas provavelmente deveria ser a doença de Timóteo. Então, não podemos deixar que venha imediatamente na nossa mente esse pensamento que o vinho que Paulo está falando aqui para Timóteo é o vinho fermentado. Nós precisamos nos lembrar do contexto histórico, dos fatos históricos, que se os judeus preparavam, vamos supor, um copo de vinho para 20 copos de água, e se os cristãos recebiam a orientação, como Paulo diz, olha, no vinho há dissolução. Eu não tenho como imaginar Paulo dizendo aqui para Timóteo que use do vinho fermentado. É a conclusão lógica. Então é absurdo imaginar que esse texto seja uma santa recomendação de Paulo para que Timóteo bebesse vinho em lugar de água. Nós vimos ontem, né? Se misturava uma parte de vinho, 2, 3, 5, até 20. Era comum no mundo antigo. Agora, isso era o caldo, né? Aquele caldo grosso do suco de uva. E não o vinho fermentado. Tudo bem? Então, se a gente olhar para esse texto por esse prisma aqui, o pessoal, né, dos apologistas do vinho, nós vamos realmente pensar: nossa, Paulo, né, ele não está acompanhando a ciência moderna, ele está pensando que o vinho vai fazer bem. Mas não é isso. Não há certeza disso. Porque o termo vinho era usado de maneira genérica. E nós temos as demais instruções de Paulo também, anteriores com relação ao vinho, como ele via o vinho. Então, também temos testemunhos históricos que atestam o uso de vinho não fermentado por razões médicas. Não era o vinho fermentado, era o vinho não fermentado por razões médicas no mundo antigo. Exemplo, vamos ver os exemplos agora sobre isso. Aristóteles, lá no quarto século, o que é que ele falou? Ele recomendava o uso de um suco de uva doce. Lógico, não seria fermentado. E ele chamava de glucos, em grego. Sabe o que Aristóteles dizia? Ele dizia assim: embora chamado vinho, não tem o efeito do vinho. E isso para questões medicinais. Ateneus, o gramático, viveu ali em 280. Ele aconselhava também o uso de um tipo de suco de uva que chamava de vinho doce. E sabe qual era o fim específico desse vinho doce que o Ateneus, o gramático, ele indicava? Era para as desordens do estômago. Ateneus, o gramático. Ateneus, o grego. Timóteo era grego. E Paulo aconselha um pouco de uso de vinho para as desordens do estômago de Timóteo. Será que Paulo não está aconselhando o mesmo tipo de vinho aqui que o Ateneus também aconselhava? Que era um suco de uva? Um vinho doce para as desordens do estômago? Será que Paulo não sabia disso? Será que Timóteo não sabia disso? Então veja que a coisa começa a ficar bem clara agora, começa a esclarecer o ponto aqui. O tal do Plínio também, o Plínio, que era contemporâneo de Paulo, ele também falava de uso médico de vinho fermentado. Agora também ele dizia que os dois tipos de vinho eram utilizados como remédio, mas o Plínio, ele dizia que o vinho fermentado
ele era absorvido mais rapidamente e subia para a cabeça. Então, para evitar esses efeitos, ele recomendava o uso de suco de uva filtrado e não fermentado. Então, se desenha aqui diante de nós, com esses estudos históricos, com essas fontes históricas, que fica claro, pelo menos diante de todo esse contexto aqui, desses testemunhos, que Paulo não deveria estar recomendando Timóteo a utilizar do vinho fermentado, porque não se utilizava, vamos dizer, não era corriqueiro se utilizar vinho fermentado nem pelos pagãos para as desordens do estômago. Por que Paulo, então, iria aconselhar Timóteo a utilizar o vinho fermentado? Tudo bem? Então, você vê aqui o testemunho de Aristóteles, do Ateneus, de Plínio, e eles estão indicando que o vinho não fermentado era conhecido, sim, e ele era preferido em relação ao vinho fermentado. Por quê? Porque não tinha os efeitos colaterais. O que é que o Plínio dizia? Sobe para a cabeça. Então, vamos usar o suco de uva filtrado. E isso pagãos tinham esse entendimento. Então, eu não tenho dúvida que o vinho que Paulo recomendava a Timóteo era o vinho não fermentado. E aí ele diz, né? Timóteo, você só está bebendo água. Então, Timóteo conhecia que ele não devia ser dado ao vinho, ou não inclinado ao vinho. Agora, vamos voltar para o texto de 1 Timóteo 3, verso 8. Então, esse aqui já fica claro. Eu acredito que ficou claro esse texto. Para mim, fica bastante claro qual era o sentido, que tipo de vinho é esse que Paulo está aconselhando para Timóteo. Então, nós fazendo um estudo sistemático, pegando os fatos históricos, os testemunhos, os registros, nós vemos que Paulo não estava, de forma alguma, incentivando Timóteo, né, a beber um vinho fermentado. Depois Timóteo, nossa, vou usar mais um pouquinho. Vou usar mais um pouquinho também. Aí depois iniciar no vinho fermentado. Não tem lógica. Mas vamos voltar para o segundo texto, o primeiro que nós vimos, aliás. 1 Timóteo 3, verso 8. 1 Timóteo 3, verso 8, Paulo disse assim: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Então, se os diáconos não podem ser inclinados a muito vinho, os diáconos podem ser inclinados a um pouco de vinho. Será que era isso que Paulo estava querendo dizer para os diáconos? Aí o pessoal não se ficava feliz. Olha, você não pode, bispo, mas eu posso porque eu sou diácono. Será que era isso? Qual é o critério para se definir muito vinho? É realmente isso que Paulo queria dizer? Cada um deve definir, né, o que é muito vinho, pouco vinho. Se fosse um diácono, se esse ponto de vista é válido, e se o vinho é fermentado, né, também. Aí tem esse outro ponto. O vinho é fermentado, eu ficaria livre para definir. O que é pouco vinho para mim pode não ser pouco vinho para você. O que é pouco vinho para mim pode ser algumas garrafas. Tudo bem? Então parece que Paulo está sendo mais exigente, né, com os bispos, que não devem ser dados ao vinho, definitivamente não pode ser dado ao vinho, do que com os diáconos, que não devem ser inclinados ao muito vinho. Olha, tem um ponto aqui bem interessante do Dr. Robert Hitchcock, acho que é esse o nome dele. Ele era professor de Antigo Testamento, era até de um seminário batista, pessoal, seminário batista. E é bem interessante o que ele diz aqui. Ele diz assim, que essa diferença entre as duas declarações de Paulo, tratamento diferenciado de Paulo para os bispos, para o episcopado e para os diáconos, essa diferença aqui, ela é baseada por causa de duas coisas diferentes. Esse é o Dr. Robert Hitchcock quem diz. Lá, professor emérito do seminário teológico da Igreja Batista, até, Batista. Então ele diz que os anciãos foram instruídos a se abster de bebidas alcoólicas, totalmente, absolutamente. E os diáconos deviam ser moderados no consumo do suco de uva. Aí você pensa, peraí, é isso que Paulo está querendo dizer? Ancião, nada de bebida alcoólica. O ancião, o bispo, e o diácono, moderar no suco de uva. Então, se ele tem de ser moderado no suco de uva, também ele não pode se utilizar de bebida alcoólica. Mas do suco de uva ele pode, mas desde que seja moderadamente. E o suco de uva é não fermentado. Então, isso aqui está em harmonia. Está em harmonia com esse duplo sentido da palavra vinho. Porque os diáconos, qual é o sentido? Qual é o objetivo do conselho de Paulo para os diáconos? O que é que o diácono fazia? Que hoje você não vê.
Na grande maioria das vezes, não estou generalizando, mas 98% dos diáconos não fazem. Mas os diáconos tinham a incumbência de visitar os lares. Por quê? Porque eram os diáconos, na época de Paulo, da igreja primitiva, que arrecadavam as ofertas para assistir os necessitados, os órfãos, a viúva. Era a função dos diáconos. Então ele ia nas casas dos irmãos para arrecadar aquela oferta para os necessitados. Agora veja só, imagina só, era costume nessa época, era um costume. Quando o diácono chegava na casa da pessoa, o que é que o pessoal fazia? O que é que os irmãos faziam? Eles tinham ali o suco de uva. Então eles ofereciam ao diácono um copo de suco de uva, como sinal de hospitalidade. O suco de uva também era utilizado na ceia do Senhor. Ter um suco de uva em casa, para os primitivos cristãos, significava que eles estavam de posse da fé, da crença, eles tinham nas suas casas. Tinha esse pensamento. Então, eles podiam oferecer, era costume, um copo de suco de uva. Porque eles haviam sido ensinados, com certeza, a se abster de bebidas alcoólicas. Então, o que é que Paulo está exortando aqui os diáconos? Paulo está dizendo assim para os diáconos, olha, tenham cuidado, você está visitando a casa dos irmãos, você está recolhendo as ofertas, então tenha cuidado, você chegar na casa de alguém e você abusar dessa hospitalidade quando você está visitando. Porque então você vai ficar sendo conhecido como um irmão beberrão, ou glutão, ou um irmão que está se aproveitando na casa dos irmãos. Por isso que Paulo diz, não seja dado ao muito vinho. Tenha cuidado, não seja exagerado, tenha modéstia, tenha discrição, porque você está representando o corpo da igreja e precisa passar uma boa imagem, um bom testemunho. É isso que Paulo está querendo dizer. E aí faz todo sentido Paulo dizer isso aqui para o diácono, pela função própria do diácono. Tudo bem? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui, nós vamos nos atender, né, mais a algumas questões relacionadas a isso aqui, porque o que a palavra está querendo dizer aqui é o oinos é empregado, às vezes, no sentido do vinho doce, não há nenhum tipo de absolutismo para dizer que era o vinho fermentado, o que Timóteo devia usar, e mesmo que fosse vinho fermentado, que eu não creio que seja, e o testemunho geral das Escrituras apresenta que não é, existe a diferença, né, se Timóteo utilizaria ali como um pouco no caso de doença, o que não é o caso, porque nós já vimos os testemunhos dos gregos, que eles utilizavam puro suco de uva também. Então, Paulo estaria contradizendo mais de 130 textos bíblicos que condenam o uso do vinho fermentado. Paulo não faria isso. O próprio Paulo que fala lá, né, do fermento como símbolo do pecado, o próprio Paulo que diz que nem os libertinos, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os adúlteros, nem os ladrões, assassinos, nem os bêbados herdarão o reino dos céus. Ele não poderia dizer isso para Timóteo. Bem? Então nós finalizamos aqui. O que deixa para nós como mensagem esse estudo é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação do seu Santo Espírito, não devemos contaminá-lo com bebidas, com drogas, mas devemos procurá-lo, conservá-lo santo. Sendo o templo do Espírito, não podemos ter parentesco com álcool, com embriaguez, de forma alguma. Devemos ser como os nazireus, separados como os nazireus eram, como os sacerdotes eram. De forma alguma devemos buscar algo que a palavra condena. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nós ficamos por aqui, e que esse estudo, né, claro, nas Escrituras, né, junto ao contexto histórico, ele nos ajude a perceber que muitas vezes os homens tentam colocar o seu ponto de vista acima da Escritura. E nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos estudar a palavra de uma forma sistemática, porque a própria palavra em si, ela irá se autoexplicar, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.